Olá para todos. Vou apresentar para vocês a nossa mochila de combate de grande capacidade. Essa mochila possui alguns bolsos e acessórios que com certeza vão facilitar durante as atividades operacionais do militar ou da militar. Estou dando uma ênfase aqui ao segmento feminino porque recentemente nós desenvolvemos um conjunto de alça e barrigueira, que, como diz a nossa gíria militar, vai aliviar com certeza a carcaça, vai diminuir ali o impacto do peso da mochila, principalmente no corpo feminino, certo? Essa mochila é fabricada com tecido Cordura 500. Esse tecido ele possui altíssima resistência à abrasão e a rasgo. É um tecido de alta performance. Ele foi desenvolvido principalmente para equipamentos da área militar, mas é bastante usado também por empresas que atuam na área do segmento adventure. Todas as fitas são de nylon, de poliamida. Todos os fechos e fivelas também são de poliamida, são de nylon. Não trabalhamos com plástico. Esse material ele oferece bastante resistência, então não é um material para durar alguns meses. Isso aqui é para praticamente toda a carreira do militar. Tá? Então vamos por parte. Vamos começar aqui de cima para baixo para facilitar o entendimento de vocês. Então, a tampa, outro detalhe, ela aparenta ter um volume maior que a mochila GC americana. Isso aí é só impressão. Talvez até pelo fato do vídeo eu tive que aproximar um pouco mais a câmera para facilitar a visualização de vocês. Mas como tem algumas modificações nos bolsos, ela aparenta ter um volume maior. Só que em termos de perímetro, o saco da mochila é o mesmo tamanho da mochila GC americana. Então a tampa, ela possui aqui um velcro para identificação. Esse velcro aqui comercialmente se chama fecho de contato. Então é um fecho de contato da marca Velcro americana, é um velcro de primeira linha, de alta performance também. Foi o primeiro a ser criado no mundo. Tá? Na parte de cima dela, nós colocamos aqui umas fitas reguladas, de tal forma que qualquer material que você coloque em cima da mochila, ele vai ficar preso, não dependendo de soltar quando você desengata do clique aqui da parte de baixo. Então, um saco de dormir, uma rede de selva, qualquer material, qualquer acessório que você coloque aqui em cima, ela vai permanecer. Você faz o ajuste dele aqui atrás. Então, fixou, ali vai ficar direto. Na parte de baixo da mochila, a gente colocou aqui um transparente, para que em alguns cursos operacionais exige-se que se coloque uma lista do material que tem dentro da mochila, a conta operacional da mochila, certo? Ela possui aqui uma alça de transporte manual, tá? Para as mãos. Isso aqui substitui aquela gambiarra que o pessoal coloca com fita isolante, faz uma adaptação com outra fita na mochila americana. Ela já vem com a alça de transporte para as mãos, no caso. Essa aqui é a alça do ombro. A parte superior ela possui dois alargadores. Eu preenchi aqui com papel, tá? Para dar um volume e para facilitar o manuseio devido ao peso. Então, existem dois alargadores, o alargador central e com dois cordões velames para o fechamento da mochila. Tem um alargador, não só a parte de cima, como todos os bolsos dela possuem os alargadores, certo? Toda ela é com fecho, alguns chamam de jacaré, de clique, isso aí vai para muita pessoa. Como eu falei anteriormente, isso aqui é um material super resistente, não é aquela coisa de ficar colocando e quebrando, isso aqui é de poliamida.
Os 3 bolsinhos centrais, nós fizemos ele um pouco maior do padrão da mochila americana, para que caiba esses potes aqui. E alguns estão necessitando, no caso, de colocar também na parte central. É aquele pote pequeno, mas ele cabe tranquilamente dentro desses 3 bolsinhos centrais da mochila. O bolso central, esse bolso central aqui, na realidade, nós fizemos 2 bolsos, certo? Um bolso superior, também com alargador, tá? E um bolso logo abaixo dele. Qual que é a finalidade desses bolsos? Então, esse bolso superior acondiciona-se a marmita e o caneco. No bolso de baixo você consegue colocar com tranquilidade 2 potes desse tamanho. Não vou falar a marca, todo mundo está acostumado já a saber qual o padrão que está sendo usado para colocar aqui dentro dos kit comandos, desses separadores, certo? Então, na parte de baixo, cabe com folga 2 potes desse modelo, certo? E na parte de cima, o bolso superior, para colocar marmita e caneco. O que isso facilita? Logo atrás, no espaço entre os 2 bolsos, tem um espaço aqui, você pode colocar ali o saquinho da marmita. Então, para quem é militar, tem noção do que eu estou falando. Então, quando você vai ali para a linha de serviço, normalmente coloca ali o saquinho, aquele saquinho você pode acondicionar aqui dentro. Então, novamente, bolso central aqui, você acondiciona caneco, certo? Marmita. Isso aqui facilita a vida, porque o militar, principalmente ali durante os cursos operacionais, não entra em xeque, demorar a pegar o equipamento dele para entrar na linha de serviço. Os bolsos laterais, eles também têm alargadores e cabe com folga esses potes com esse padrão de tamanho. Não vou tirar aqui que eu preenchi com papelão para facilitar a amostra do material, certo? Nós colocamos 2 bolsos modulares, certo? Vou colocar aqui do lado, um deles eu não preenchi. 2 bolsos modulares. Por que modular? Por que não fixo? A gente tem aquela situação de alguns locais, algumas unidades militares falam, não é previsto esse bolso, não tem, se bem que eu não vi no regulamento ainda, mas tudo bem. Então, para facilitar esse tipo de discussão, na hora que o militar tiver necessidade e for autorizado ele colocar o bolso, ele faz aqui com o padrão de módulo, né? Ou mole, como diz aí o inglês. Então você anexa nessa parte aqui. Caso você não estiver usando o bolso, você tem as fitas para condicionar qualquer outro tipo de material. Aqui dentro existe um suporte, no caso, para o refil do camelback, e tem a saída aqui, nessa lateral, que vai para você, certo? Ele aqui já está fixo, já foi colocado na mochila, e tem a situação aqui do refil para água. Você faz o encaixe aqui, a mangueira ela sai aqui,
tem um local de saída. E aí vem aqui logo para a altura da alça. Tem umas fitas que você consegue acondicionar com certeza aqui a mangueira. Caso você não esteja usando o refil, cabo solteiro, um facão, ou outro material que o militar tenha necessidade de usar. Na parte de baixo, além da fita tradicional para você acondicionar ali o paraquedas durante um salto, você tem essa fita aqui, para que seja anexado embaixo saco de dormir, isolante térmico, seja lá qualquer material, acessório que o militar necessita usar durante as operações dele. Como eu já tinha falado, essa fita aqui é independente, abriu, você não tem aquela dependência de quando você soltar essa parte aqui, o que tem em cima da mochila se solta todo. Tá? Na parte de trás, se você for fazer uma comparação com essa almofada tradicional da outra mochila, a nossa é diferente, ela vem por cima da armação de alumínio, certo? Então aqui ela te dá um conforto melhor, que ela nunca vai perder essa densidade dela, porque ela não está lá dentro, ela fica por cima da armação de alumínio. Ok? Eu vou deixar a alça e a barrigueira para falar pelo final. Então aqui, houve a necessidade de alguns militares solicitaram esse tipo de acessório aqui para colocar material de anotação, certo? Também bastante utilizado durante cursos operacionais. Nós temos aqui umas fitas modulares, um velcro para identificação. Esse bolso aqui é um bolso saque rápido, certo? Para que você coloque qualquer material aqui que vá ter necessidade, sei lá, limpeza de coturno, algum tipo de bizu, qualquer material ali para saque rápido, certo? Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Tá? Eu deixei ele solto, ele fixa também na armação. Eu deixei ele solto para mostrar mais ou menos a forma que nós prendemos na armação da mochila, certo? Ela é um pouco diferenciada, bem mais prática do que a tradicional americana. Não está dando para focalizar bacana, mas só para vocês terem uma noção, ela tem um ajuste vertical e um ajuste horizontal. Isso aí facilita que a mochila não fique jogando ali, principalmente quando o militar estiver correndo, fazendo uma atividade sem ser em passo ordinário, algum tipo de corrida. A alça e a barrigueira. A alça e a barrigueira, antes disso, vou mostrar outro local que é para colocar o cano, a parte de dentro da mochila, vou deixar, como eu falei, essa parte para o final. Então nós podemos colocar aqui o refil do canobag nos bolsos laterais, que são modulares, ou na parte de dentro da mochila. Eu tenho um modelo aqui, que é bastante utilizado por público adventure, ele é um só comercializa digital, público adventure, o pessoal que curte ali bushcraft, acampamento, sobrevivencialismo, ou caminhada, trekking, alguma coisa desse tipo. Então o que acontece? Na parte interna do saco da mochila, nós temos aqui 2 câmeras para entrar um refil de cada lado. Então acondiciona-se aqui dentro dela. Logo abaixo tem um porta-rádio, que é o normal da mochila. Por que 2? Em alguns cursos existe ali que use um refil com água e outro com reidrate.
certo? Então tem aqui o suporte dele, tá? E a parte do acondicionamento aqui do dois refis. Caso o operador queira usar, ele pode ser substituído também por 2 garrafas PET. Tá? Então nós colocamos aqui um espaço suficiente para que possa usar a garrafa PET. Certo? Alça e barrigueira. Essa alça, ela está bem diferente da tradicional, certo? Alguns modelos americanos já vêm aqui com a parte de trás pegando na costa do operador, tá? Então ela oferece um conforto maior. Esse tipo de padrão, vamos dizer assim, de alça, ele surgiu depois de alguns estudos que comprovam, para trabalhar em conjunto no caso, barrigueira e alça, que a sobrecarga maior ela tem que vir na lombar, na barrigueira, para que jogue todo o peso para o quadríceps e não para o ombro. Por isso que eu falei no começo, da forma que está sendo condicionada, barrigueira e alça, alivia sim muito ali o peso na carcaça. Naquela coisa tradicional que a gente tem de colocar o peso só sobre os ombros, caiu por terra com esses estudos aqui. Tá? Então o que acontece? O conforto dela e a densidade da borracha que nós utilizamos já foi testado várias vezes. Tá? Nenhum material nosso a gente coloca em uso sem antes ter sido testado. Então vamos na parte uma a um dela. Ela tem aqui, ó, além dos outros itens, nós temos aqui uma bandoleira de uma ponta. Certo? Então o que acontece? Esse mosquetão é um mosquetão próprio para armamento, não é uma adaptação, não é uma gambiarra, é o meu padrão americano de bandoleiras. Tá? Então você, operacionalmente, no caso da alça aqui, é mais para caminhada. Se você estiver fazendo um tiro tático, com certeza ela vai ser utilizada, mas aqui é mais para aliviar a carcaça, para você não ficar ali com armamento constante, numa posição ali de caçador fixa e cansar mais ainda além do peso da mochila. Então, você colocou aqui a bandoleira, você transporta você divide, vamos dizer assim, o peso para os 2 ombros, facilitando aí a vida, aquelas caminhadas loucas lá que todo mundo já está careca de ter conhecimento de como que funciona. Ele acompanha vamos dizer assim, um adaptador, para caso na unidade militar que o militar pertença, ele não tem ali o parafal, porque o parafal tem o zarelho aqui direto para a bandoleira. Tá? Ou se ele estiver usando uma carabina 12, ou o FAL, que o FAL só vai estar lá no delgado da coronha. Então nós fizemos aqui uma fita, uma adaptação. A gente dá aqui uma espécie de boca de lobo e coloca-se aqui a bandoleira. Ou na outra situação do militar canhoto, porque quem fez o fuzil esqueceu de colocar do lado direito o zarelho para a arma. Então fica meio complicado você realizar uma posição de tiro com o zarelho somente nessa posição aqui, certo? Então com essa adaptação você consegue operar de várias situações. No começo eu fiz um comentário sobre o caso do segmento feminino devido a esse peitoral aqui, certo? Então, o peitoral ela tem uma regulagem, certo? Para cima e para baixo, tá? Que vai fazer o encaixe correto na variação de bustos, de posição de seios que o segmento feminino tem, tá? Então, além da sobrecarga no ombro, você tem ali o impacto
né, nos seios. Alguns equipamentos chegam até a ferir ali o mamilo da militar, certo? Então, dependendo da posição que ela esteja, aquilo dificulta. Esse nosso equipamento, ele tem essa regulagem, tá? Essa do peitoral e essa posterior aqui, de acordo com cada costa, vamos dizer assim, com cada largura de tórax, você faz a regulagem em cima do equipamento, certo? Essa mochila não, essa alça, ela tem uma forma já de fábrica, vamos dizer assim, para fixar na nossa armação. Existem uns modelos americanos que é feito para a armação militar deles lá, que atualmente é um antipolímero, é uma espécie de plástico, vamos dizer assim, para uma linguagem mais prática, que ela se encaixa de forma diferente. Essa daqui já é para encaixar no nosso tipo de armação de alumínio, que é do padrão antigo, vamos dizer assim. Soltura rápida normal, certo? Soltura rápida normal. A diferença o desengate de emergência, normalmente ele vem com um botão de pressão. Então, o botão de pressão, o que acontece? Entrou um fragmentozinho de areia ali, ele chega a travar. E aí, quando o operador mais necessita desengatar rapidamente a mochila, ela está travando. Então, já teve casos aí de militares chegando até a óbito porque não conseguiu desequipar e teve que afundar praticamente com fuzil, capacete, tudo, certo? Mochila, inclusive. Então, nós fizemos com um fecho, tá? Para exatamente que não ocorra essa situação do botão de pressão vir a travar. Aqui é a mesma dos outros equipamentos. Você chegou aqui, ele desengata, certo? Para voltar, normal, não tem diferença do encaixe. E fecha normalmente. Aqui soltura rápida no padrão anterior, não tem diferença de modelo, certo? Somente a mudança nesse desengate aqui de emergência, certo? Aqui vou mostrar mais visibilidade, vamos dizer assim, quando eu me referi à parte da regulagem ali, principalmente para ser usado com o segmento feminino. Você tem uma regulagem, tá? Essa altura aqui, nós já fizemos todos os testes em vários tipos de busto, vários tipos de posição de seios, vamos dizer assim, que ela não faz ela alivia a parte dos seios, certo? A parte de trás aqui não vou entrar em detalhes, mas ela fixa bacana lá na armação da mochila. Nossa barrigueira, além dos bolsos que vocês têm aqui na lateral, que facilitam um bizu, um material de saque rápido, um material de anotação, seja lá o que for, manutenção do armamento, isso aí depende muito do operador. Então, nós temos aqui dois bolsos laterais, certo? A regulagem, ela vem nessa posição aqui, ó, tá? A fita, ela passa por trás do bolso, ela passa aqui por trás. Então, você faz a regulagem nessa lateral aqui. E aí vai para aquele camarada que tem uma cintura maior, menor, seja lá o que for, certo? O padrão anterior das barrigueiras, você tem ela mais aberta aqui. O que acontece? Então, devido aos estudos que eu havia comentado anteriormente, dessa forma, com
conjuntura, com esse layout, você consegue abraçar totalmente ali a sua cintura, mais ali na região lombar, tá? Também a densidade da borracha que nós utilizamos aqui já foi testada. Ela não pode ser muito macia, nem pode ser dura demais, mas já foi testada na prática mesmo, com uma mochila super pesada. Então ela facilita aqui o conforto, e quando você coloca conjunto, barrigueira, alça, você sente que o peso da alça ele foi aliviado, inclusive só vai ter um espaço aqui na altura do ombro. Esse peso é transportado ali para a lombar e principalmente para o quadríceps. Então a coxa tem muito mais potência, certo? E equilíbrio do que o próprio corpo. Esses aqui foram estudos de alguns anos, no caso de equipamento americano, e a gente fez em cima desses estudos, nós criamos nosso conjunto alça e barrigueira. Nós comercializamos também, separadamente da mochila, ou somente a barrigueira, ou somente a alça, certo? Aqui, no caso, eu estou apresentando para vocês o equipamento completo, tá? Então, é uma mochila super resistente, o tecido de alta performance. Então, a marca Cordura, ela foi desenvolvida inicialmente para atividade militar, para equipamento militar, com a garantia da qualidade desse material. Muitas indústrias voltadas aí para o segmento de advento, eles começaram a fabricar seus equipamentos com o tecido Cordura. No caso, esse aqui é o Cordura 500. Existem várias gramaturas, 500, 1000, 840, por aí afora. O que acontece? Nós temos aí uma concorrência desleal com o produto de origem chinesa, que não usa de longe uma matéria-prima desse nível, certo? Mas quem conhece a marca Cordura, sabe do que eu estou falando, certo? Então, deu para vocês notarem aqui que esse equipamento, ele surgiu devido à necessidade, principalmente militares, durante cursos operacionais. À medida que vai evoluindo a situação doutrinária, existe uma necessidade, e aí nós temos ali nosso equipamento, a nossa matéria-prima, a nossa mão de obra, e a gente desenvolveu em cima da necessidade do operador ou da operadora, certo? Durante as atividades. Esse equipamento, no caso cor verde, é o padrão militar. Nós temos o padrão preto, naquele camuflado digital que eu recém mostrei. Normalmente é comercializado aí para um público paisano, para o público civil, que tem essa doutrina, vamos dizer assim, militar, voltada para o bushcraft, para o iSoft, para acampamentos, ou um simples passeio, até uma viagem, vai caber bastante material aqui dentro, tá? Então, nosso contato está aparecendo aí no vídeo. Primeiro contato a gente realiza ali por e-mail, certo? Quem tiver interessado, entra em contato conosco e a gente mostra ali os detalhes para a aquisição do material. Quem curtiu, dá um joinha, e aí nós estamos ali em outros vídeos do canal. Valeu, um abraço.